Alô pessoal, e aí? Show de bola, sejam bem-vindos. Mais uma live. Sexta-feira. Sexta-feira quase 13. Aí pessoal, já tá chegando. Alex já tá aí, já fez solicitação. Diogo, fizemos uma live ontem com o Diogo, foi muito bacana. Sejam todos bem-vindos. Então, olha só, vou chamar já o Alex. Só quero, antes de começar, a fazer o convite para o Telegram. Quem ainda não está no canal do Telegram, entra lá. Como é que faz? Clica no link na bio e acabou. Ih, rapaz, sexta-feira é doideira, hein? Ó, a galera tá só curtindo. Ó. Ah, garoto. Vamos lá. Vamos ver. Alô, Alex. E aí? Fala, Tudo Tiaguito, beleza? beleza pura? Tranquilidade total. Sexta-feira, né? Quem tá puto sexta-feira trabalha sábado. É quem trabalha Exatamente. sábado tá comigo. Exatamente. Sexta-feira é um fenômeno do calendário. Fenômeno do calendário. Sexta-feira, Show de bola. sexta-feira no fim da tarde, né? Sexta-feira de manhã, não. Sexta-feira de manhã é, Mas aí é, não há vitória é sem luta. ansiedade. Sexta-feira de manhã é ansiedade. Claro, com certeza. Com toda a vênia, tô tomando meu vinho aqui, tá? Opa! Porque, afinal de É. contas, né? Menos um proletário sustentando o capital. Estamos Muito às bom, né? ordens, meu querido. Ó, eu só não vou te acompanhar porque eu esqueci. Ah, Eu devia ter me preparado, dei bobeira. Agora eu garotei, mas hein? Mas você tá vindo, assim, numa sequência de que se você, toda live que você fizer, você tomar um vinho, você termina mal, cara. Daqui a 10 anos não vai prestar, né? Fazendo Pô, live não vai todo chegar dia. ali. Aí isso pode ser uma desculpa também, né? Falar, não, agora eu vou marcar todo dia. Porra, né? Pois é, a desculpa que, nossa, todo mundo quer, né? Desculpa que todo mundo quer. Aquele trabalho, né, de provador oficial, né? Exatamente, É exatamente. trabalho que todo mundo quer ter. Mas vamos lá. Diga lá, como é que estão as coisas? Pá, tirando o que tá ruim, porque o que tá ruim não tá ruim só pra mim, mas pra maior parte aí dos viventes da Uhum. Terra, né? Tô bem, graças a Deus, né? Não passei pela tristeza, né? Essa doença e também nem ter passado ela Aham. para frente. E com um ano muito complicado, né, Aham. para nós professores, muito delicado. Mas, assim, eu sou sempre o cara que tenta trazer a injeção do ânimo, né, da alegria. Então, assim, sobrevivemos, chegamos até aqui. Não somos privilegiados na história, pessoas É. passaram seus perrengues, né, nos variados tempos. É isso, né? Exato. Chegamos na última fase de 2020, né? Estamos em dezembro. Pois é, a sexta dos meses. É. A sexta dos meses. Exatamente. A Aqui, sexta dos meses. antes da gente começar, eu acabei de lembrar que eu não peguei carregador. E o meu celular tá pedindo aqui Não, manda ver lá, socorro. manda ver, Aí manda eu vou ver. pegar para não ficar na mão. E a gente já começa. Só um Não, segundo. faz isso. Show de bola. Aqui meu nome. Pronto. Vamos lá. Agora sim. Show de bola. Então vamos começar. Vamos lá. O que que você manda? Você que manda. Você sabe que você que Não, pelo manda aqui amor. hoje. Aqui na live, você que manda. Era isso que eu temia quando eu aceitei. É, Era isso que eu temia. Ai, meu Deus, vai ver. vamos Vai nessa, me cara. Vamos, botar na vamos falar. fria. Você, por exemplo, você tem alguma dúvida assim que você queira
esclarecer. A gente chegou a conversar Olha, antes, a gente falou de samba, né? De samba e bossa é, nova, acompanhamento. isso. Uhum. É Uhum. assim, tendo em consideração os nossos possíveis acompanhantes aí, né? Todo fã de música que certamente vai estar nos observando, quando a gente está apreciando uma obra, está apreciando uma música, e obviamente ela está soando bem para que a gente, né, esteja gostando dela, se ela estiver soando mal, obviamente ela vai gerar prejuízo auditivo. O que faz com que uma música tenha, né, os elementos necessários para que ela tenha essa sonoridade mais límpida no ouvido da vítima, digamos assim, né? Pô, Então, nunca quando eu te ninguém me perguntou. procurei, Aham. mas quando eu te procurei, eu na verdade, né, tava com aquela dificuldade em montar os acordes para poder me livrar da pastinha, né? Aí a Aham. vida de professor me tirou o prazer que estava sendo fazer as aulas e que eu aprendi, mas teorizar eu acho que eu teria alguma dificuldade, mas na prática eu certamente observei muitas melhorias e até quem me acompanha, porque o violão ficou melhor, então certamente teve acréscimo, né? Uhum. Mas exatamente por não fugir de determinados acordes que eu fugia antes, por medo de não saber fazer, né? E aí quando a gente vai tocar aquela música mais simples, o mais o quadradinho, tá tudo bem, tá certinho. Só que você vai tocar um determinado samba, um samba do Cartola, né? Uhum. O Mundo é um Moinho, onde tem Uhum. né, aqueles acordes completamente mais sofisticados, e a diferença que eles fazem para que a música soe bem. Uhum. Agora Então, se vira aí. olha só que interessante. Você, você sabia que eu tenho um curso que se chama A Morfologia dos Acordes? Não sei se você vem Estou, acompanhando aí, tá estou, ciente? estou sabendo, estou ciente, estou ciente. Então, e você, agora o que você não está ciente é que o Morfologia dos Acordes surgiu por, é, por conta de aulas como a sua. Foi o Uhum. resultado de pesquisa e de experiências de aulas como a sua. Então você foi um dos, pode-se dizer que você é um dos cofundadores Cobaia. do Morfologia, né? De cobaia a cofundador. Contribuiu para a existência do Morfologia. E assim, o que é o Morfologia dos Acordes? Eu inventei esse nome, né? Porque assim, a gente vai ficando mais velho, a gente inventa nome mesmo. E isso é uma analogia, obviamente, é uma analogia que eu fiz com a gramática. Né? Porque na gramática, quando a gente estava lá na escola, às vezes você chegava na aula e o professor dizia, faça a análise dessa frase. Aí estava lá, ele comeu o bolo. Aí você dizia assim, ele fala, o que é ele na frase? Aí você dizia assim, pronome. Aí o professor, tá tudo certo. Aí você, beleza. Aí no outro dia tinha assim, ele não viajou. Aí qual é a análise de ele? Aí você dizia de novo, pronome. E o professor dizia, não, sujeito. Aí você, porra, mas ontem Sujeito. era pronome. Por que que agora... Porque você não prestou atenção antes disso. Ele disse, vamos agora fazer a análise sintática. Ou então vamos fazer a análise morfológica. Ou seja, são áreas diferentes da gramática. A morfologia se preocupa com a classificação das palavras, em colocar as palavras em caixinhas, separar qualidades de palavras. Uhum. O que é substantivo, o que é verbo, o que é artigo. Né? Já a sintaxe se preocupa com a função que a palavra exerce na frase. Né? Sim. Se é sujeito, se é objeto direto. Então, a mesma palavra pode ser sujeito e pode ser objeto direto, dependendo em duas frases diferentes. A mesma palavra pode ter funções diferentes. E aí, Uhum. olha só, fazendo uma analogia agora com a música, a sintaxe da música seria o estudo da harmonia. Tá?
Já a morfologia é a formação dos acordes. Por quê? E aí por isso morfologia dos acordes. Porque eu separei isso. O que acontece? Muitas pessoas me procuraram, já vários me procuram, assim, pô, eu preciso aprender harmonia. Mas na verdade o que o cara está precisando é formar os acordes. Formar o acorde, ele vai estudar harmonia lá na frente. Só que antes, ele ainda precisa formar os acordes, aprender como formar um acorde de sétima maior. Como é que faz esse acorde na primeira inversão? Como é que coloca a nona? Como é que... Né? Ele precisa formar os acordes. E depois é que ele vai estudar a função dos acordes na harmonia. Só que aí as pessoas vêm me procurar e perguntam assim, eu quero fazer aula de harmonia. Ou seja, ele está confundindo as coisas, está confundindo o estudo da função do acorde com a qualidade do acorde. Tá? E aí, por isso que eu fiz essa separação. E outra coisa é que nos livros de harmonia, se você pegar a maioria dos manuais, os livros vão ensinando as duas coisas ao mesmo tempo. Ele já vai te ensinando como forma os acordes e já vai metendo a função. E já vai fazendo. E aí as duas coisas acabam se confundindo. Então é por isso que é importante entender que você pode classificar um acorde que eu chamo de morfologicamente por causa da forma dele e harmonicamente, né, por causa da função dele. O que seria... O problema desses manuais aí, né? Fala de novo que cortou. É que o problema desses manuais é que eles geralmente ignoram, aliás, não tem nem como não ignorar, a etapa de estudo do caboclo que comprou, né? Aí eles misturam, considerando que ele vai saber essa diferenciação no ato do estudo, mas né, nem todo mundo vai chegar pela mesma via, vai chegar já com algum componente. Né? Eu, por exemplo, que eu não tinha componente nenhum, não daria certo. O certo seria exatamente sem querer, não é cortar na sua presença, mas é fazer exatamente essa questão pedagógica. Isso é pedagogia aplicada. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Lá na frente, as coisas vão acontecer todas ao mesmo tempo. Né? Porque a música, você está fazendo música, o ritmo está ali, a melodia está ali, a harmonia está ali, a função do acorde está ali, a lógica, a relação escala-acorde está ali, a fraseologia está ali, o estilo, está tudo junto e você não tem como separar as coisas. Você não tem como separar uma coisa da outra. Só que quando você está estudando, tem certas coisas que você precisa aprender primeiro. Porque já é uma questão, né, já é uma questão pedagógica, para que não haja confusão. Né? Da mesma forma que lá na frente, você, quando está fazendo uma equação, você já mistura as operações, você usa todas ao mesmo tempo. Só que primeiro você estuda uma, depois você estuda, porque uma depende da outra para ser compreendido. Né? Então é isso. E aí, por isso, a morfologia é importante para o cara fazer essa diferenciação. Então, morfologia seria o quê? Você pegar um acorde, por exemplo, Dó com sétima maior e nona. E você saber assim, o que tem dentro desse acorde. Por que esse acorde é Dó com sétima maior e nona? Aí você saber que assim, ele é uma tríade que tem uma sétima maior e tem uma nona. E a tríade é composta pela fundamental, pela terça. A tríade maior é composta pela fundamental, pela terça maior e pela quinta justa, que não aparecem na cifragem. Por exemplo, aqui, ó, esse acorde aqui, ó, a sétima está explícita, a nona também. A fundamental também está explícita, mas a terça não está e nem a quinta. A gente não escreve. Porque tem essa limitação gráfica, né? Exato. Então, tem certas coisas que estão nas entrelinhas que a gente precisa saber. Como, por exemplo, você pega assim, um acorde Ré meio diminuto. Ó, isso aqui é uma representação de vários intervalos, né? De um coquetel de intervalos. Então, o Ré eu sei que tem. Agora, e o resto? Não está explícito. Pois é, não está. Não está explícito. Aí, esse acorde, ele
é isso aqui, ó. Ré menor com sétima e quinta diminuta. Ó, agora eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho tudo explícito. Eu tenho a fundamental, eu sei que ele é menor, então eu tenho a terça indicada aqui, eu sei que a terça é menor. Eu tenho a quinta indicada, que ele está pedindo quinta diminuta, e tem a sétima indicada, que está pedindo sétima menor. Agora, se a cifra aparece assim, e aí? Como é que você faz? Pois é. Aí você precisa, entendeu? Então isso aqui é a morfologia dos acordes. Agora, o que esse acorde vai, a função que esse acorde vai exercer na música, aí depende da música e depende do contexto, né? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Pode ser, por exemplo, no... Deixa eu ver aqui. Você falou do Cartola? Falei. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim. Olha aqui, ó. Aqui é um meio diminuto que tem uma função. Aqui ele tem função de subdominante. Agora, se por exemplo eu pego aqui... Se acaso me quiseres... Como é que é essa? Me quiseres... isso aqui, ó. Se acaso Chico. me quiseres... Esse acorde aqui é um Si meio diminuto com a quinta no baixo. Só que esse Si meio diminuto já tem função dominante. Então, olha só. O outro é aberto, né? Esse aqui... Parece esse aqui que ele é um pouco mais aberto. Esse aqui tá invertido. Eu posso fazer ele aqui, ó. Posso fazer ele aqui. Na verdade, ele vem com a inversão porque o Chico é mestre em costurar a linha do baixo com as inversões. Aliás, essa é a função das inversões, né? É você fazer uma linha de baixo mais melódica, assim. Então, por exemplo, nessa parte aí, se acaso me quiseres, eu posso fazer sem a inversão para ficar exatamente a mesma forma, ó. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Então repara aqui. Este acorde, que é Si meio diminuto nessa música, exerce função de dominante. Já vou falar mais sobre isso. E bate outra vez com esperanças no meu coração, hoje já vai terminando o verão. Enfim, ó. Mesmo acorde, agora em outra música, em outro contexto harmônico, já tem função de subdominante. Num caso ele é dominante, no outro ele é subdominante. Ou seja, quando a gente fala de harmonia, acontece a mesma coisa que acontece na sintaxe, né? A mesma palavra, dependendo do contexto, ela exerce uma função diferente. Ela é classificada de forma diferente. É o que aconteceu aqui. Agora, repara que em ambos os acordes, em ambas as situações, esse aqui é um acorde meio diminuto. Ele continua sendo um acorde menor com a quinta diminuta e com a sétima menor. Ou seja, no que diz respeito à formação dos acordes e à relação intervalar que existe dentro deles, ou seja, a morfologia dos acordes, ele nunca muda. Ele tem uma classificação só. Não tem como, entendeu? Exato. Da mesma forma que pedra vai ser substantivo em qualquer contexto, em qualquer frase. Não tem como ser outra coisa, né? Então, um é absoluto, o outro é relativo. Sim, exatamente. E aí, a gente pode até falar aqui, nesses dois casos aqui, o porquê que esses acordes têm função diferente. Aí a gente invade um pouco o campo da harmonia, né? Mas, por exemplo, eu posso explicar aqui. Vou falar do primeiro caso que eu falei do Cartola. Bate outra vez. Eu estou em Lá menor. Então, campo harmônico, eu posso pensar no campo harmônico de Lá menor. E aí eu vou misturar as três escalas. A escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica.
Então, o campo harmônico é Lá menor, 7, Si meio diminuto, segundo grau, terceiro grau, Dó, quarto grau, Ré menor, quinto grau, Mi 7, sexto grau, Fá com sétima maior, sétimo grau, geralmente a gente faz aqui o Sol sustenido diminuto, que vem da escala menor harmônica. E voltei. Aí, o segundo grau da escala, ele, tanto na escala maior quanto na escala menor, ele é o substituto da subdominante. Que nesse caso aqui, a subdominante é Ré menor. O substituto dele é o segundo grau, meio diminuto. Ou seja, esse acorde, no contexto da música do Cartola, tem função de subdominante. Clássico. Inclusive, o meio diminuto, ele, classicamente, ele tem função de subdominante. As pessoas falam, o meio diminuto é subdominante. Depende. Nesse caso, é o clássico. Agora, quando eu vou para o Chico, se acaso me quiseres... Esse acorde, olha só que interessante esse trecho da música. Vamos lá, o tom é Sol. Então o campo harmônico é Sol, Lá menor, Si menor, Dó sétima maior, Ré 7, Mi menor, Fá sustenido meio diminuto. E voltei. E tem aí os dominantes secundários da galera toda, né? Então, por exemplo, o dominante secundário da subdominante, então vamos lá. Quem é a subdominante de Sol? Dó. Isso aqui é a subdominante de Sol. O dominante desse cara é Sol 7. Então, o primeiro grau com a sétima menor é o dominante da subdominante. Tá? Certo. Agora, olha o que ele faz. Primeiro acorde é o primeiro grau, tônica, que está com a sétima maior. Depois ele faz se acaso. O que esse acorde está fazendo aqui? Esse acorde é o dominante da subdominante. Esse acorde, na verdade, é o Sol 7. Por quê? Porque o acorde diminuto, se você descer o baixo, se você descer qualquer nota dele, meio tom, você cai num acorde dominante. Olha só, vou cair o baixo, cair para cá. Agora eu vou passar, vou trocar. Dá Sol com 7. Dá Sol 7. Ou seja, o que é esse acorde aqui? Ele é um Sol 7 com a nona menor no baixo. Isso. Ô, Thiago, vê se eu tô partindo do princípio equivocado. É uma coisa que ele faz também na música Cotidiano. Tenho razão? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é um princípio parecido? Não. Não. Não? Desculpa. Não. Tô arrependido. Não, sabe por quê? Não, sabe por quê? É porque o acorde é diminuto também. Aí, olha só, a gente caiu exatamente nisso que você estava falando. Na morfologia dos acordes é a mesma situação. Porque é a mesma qualidade, a mesma sequência intervalar. Só que a função é outra. Pode crer, pode crer. A função porque é eu outra. lembro que a gente trocou essa ideia quando a gente estava estudando exatamente esse tipo de acorde. Né? E aí, a Gabi, uma outra música do Gabi Tom tá também. falando aí, ó. Oi, Alex, mozão aí. Ah, porra, maneiro. Beijo, mozão. Oi, Gabi. Saudade. Oi, Gabi. Nem sei quem é você, Gabi, mas seja bem-vinda. Não saia da live, tá? É minha aluna maravilhosa, inteligentíssima, futura médica. Tem a Vivi também aqui, maravilhosa também. Sejam todos bem-vindos. O único pilantra sou eu na relação. Então, mas você entendeu a minha confusão, né? Não tem lógica, né? Tem um princípio de lógica. Só que o desdobrar é que o desfazer da lógica, né? Exatamente. Então, nesse caso aqui, do cotidiano, é um outro caso em que o diminuto acontece, que é o que a galera chama de diminuto auxiliar. Vou até marcar aqui, ó, diminuto auxiliar, falar dele aqui. Eu vou auxiliar e vou colocar o exemplo do cotidiano, para a gente falar sobre ele. Por que ele é diferente do outro caso? Tá vendo? Quando a gente fala de harmonia, cada hora é uma coisa. Por quê?
porque a função muda. O contexto mudou, mudou a função, né? Certo. Então, voltando aqui pro folhetim, se acaso esse acorde é igual o Sol 7 com a nona menor no baixo. Inclusive, isso aqui vem da música erudita. Isso aqui é uma tradição de muito tempo. Os caras faziam isso aqui, ó. Você faz isso, aí você coloca uma apogiatura no baixo. E depois Porque você combina resolve. os instrumentos, né? Você coloca uma apogiatura no baixo e depois você resolve. Entendeu? Você faz... Só que o que acontece? Depois de um certo tempo, começa a acontecer uma elisão, uma espécie de elisão. Não é elisão, não. Elisão é quando se fala estava, né? Estava à toa. Quando você junta. Não é elisão, não. É outra coisa que tem na língua portuguesa. Peraí que eu vou lembrar. Elipse. Acontece a elipse. Aqui. Que é o quê? Você omite uma informação que já está subentendida. Né? Faz uma curva. Você omite... No português não tem isso, a elipse, é quando você omite uma informação que não precisa dizer. Tá na cara que tá ali. E o que acontece? Essa apogiatura, de tanto ser feita, chegou uma hora que as pessoas simplesmente pararam de resolver. Porque é óbvio que o cara vai fazer isso e vir para cá. Então o cara começa a vir direto daqui para cá. Para resolução. E aí, o Chico faz isso. Ele tá aqui, ele vem para esse acorde, que na verdade é esse, que é o dominante desse. Só que essa apogiatura no baixo ele não resolve. Daqui, o que ele faz? Ele vem para esse acorde. E aí a gente chegou no acorde meio diminuto. Que antes, na música do Cartola, era subdominante, aqui é dominante. Repara só. Repara que o Si meio diminuto se eu colocar o baixo no Sol, ele é um Sol 7 nona com baixo na terça. Ó, só que sem a fundamental. Pensando que o baixo está aqui, isso aqui é a terça maior, isso aqui é a sétima, isso aqui é a nona, isso aqui é a quinta. Então eu tenho terça maior, sétima menor, nona maior e quinta justa. E o baixo no Sol. Se eu tiro o baixo no Sol, eu chego à conclusão de que esse acorde também pode ser encarado como um Sol 7, nona, com baixo na terça, sem a fundamental. Ou seja, esse acorde é o Sol 7 também, então ele tem função dominante nessa situação aqui. E esse acorde está resolvendo aqui. Então, no caso da música do Chico, tônica, dominante da subdominante, dominante da subdominante de novo. Depois esse acorde aqui é o dominante, o Mi 7 é dominante de Mi menor, que é antirrelativo de Dó. Então ele prepara para o antirrelativo e cai. Ele prepara para o Mi menor e cai no seu antirrelativo. Entendeu? Ou seja, eu não estou nem muito preocupado com isso aqui, mas o que eu quero destacar é esse acorde aqui tendo funções diferentes em duas situações. Numa ele é subdominante, na outra ele é dominante. E duas composições assim, né, que são muito rebuscadas do ponto de vista harmônico, né? Exatamente. Tanto as rosas não falam quanto o folhetim, porque puta que pariu, né? Exato. Inclusive o folhetim é influente. O Chico foi muito influenciado por todos os sambistas, né? Inclusive o Cartola. Mas eu ia falar uma outra coisa, que eu acho que essa confusão toda que ele faz no folhetim, na harmonia do folhetim, não é nenhuma coisa que é assim, o Francis Jaime, né? Que eu acho que foi o produtor desse disco, se eu não estou enganado. Ele vem do piano, né? Não que, obviamente, ele vai ignorar a criação musical do Chico. Mas aí é claro que ali, como você já tinha me explicado também em uma outra ocasião, essa formação, não querendo atrapalhar o fundo da proposta, né, da composição de acordes no violão.
Mas tem essa coisa, né? De que às vezes, para poder acompanhar uma harmonia feita no piano, o violão ele vai ter que se desdobrar num outro fenômeno ou evento para poder manter a integridade da composição. Perfeito. Perfeito. Né? A do Cartola, no caso, eu já duvido muito que tenha sido feito no piano para ser tocada no violão. O Dino, né? A harmonia do Dino, né? A harmonia do Dino 7 cordas, que aí, puta que pariu. Exatamente. É gênio. 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 Gênio e precursor de muito. O ineditismo, ele é muito importante na arte. Uhum. É a originalidade, né? O aspecto da originalidade. Exatamente. Porque a exemplaridade, ela também é importante, porque senão a gente não faria nada, né? Se a gente só se preocupasse em fazer algo original, a gente estaria muito, né? Ferrado. Porque a exemplaridade, ela também pode ser muito bem feita, né? E dali sair algo também novo, né? Sim, sim, que acaba sendo algo novo. E que, inclusive, o caso do Cartola, abrindo parênteses aqui do assunto harmônico, vamos para um assunto mais de estilo. O caso do Dino é também isso que você falou. Não é só... Qual foi o termo que eu usei? Ineditismo. Por quê? Porque o Dino, o que ele fez? Ele ouviu o Pixinguinha tocando, e o Pixinguinha fazia o quê? Ele fraseava junto com a flauta, fazendo um contracanto no grave, no saxofone. E o Dino ouviu aquilo, curtiu, e começou a passar aquelas frases, aqueles contrapontos, para o violão de sete. E desenvolveu essa linguagem de violão de sete brasileiro que a gente conhece hoje. Ele é o precursor. Ele é o cara que começou mesmo com isso, que desenvolveu essa linguagem mesmo melódica no violão de sete, mas que, na verdade, ele bebeu de uma fonte também. Então, a similaridade também está aí. Né? Mas isso é que eu acho interessante. Ele só pegou uma situação, ele pegou um conhecimento e aplicou numa situação nova. Né? Exato. E aí, ele aplicou numa situação nova, ele transformou e acabou criando algo novo, né? Que acabou gerando, inclusive... Diga. Não, me corrija se eu estiver errado, que vem, inclusive, dessa linguagem do violão de sete cordas, que, obviamente, ele não criou, talvez não tenha criado nem exatamente no Brasil, mas ele vai ser o grande representante, né, das atribuições que o violão de sete cordas vai acabar recebendo exatamente por conta da influência do Pixinguinha dos oito batutas. Né, de tirar da fonte que mescla o popular, um pouco de polca, um pouco de batuque, do donga, que participava dos oito batutas, e posteriormente a isso, esses acordes mais previstos para o aspecto do samba. Né? Essas informações eu tirei daquela série documental do Yamandu, né? que eu acabei tirando dali de uma conversa dele. Eu acho que eu assisti uma live do Luiz Felipe de Lima também, que ele tinha feito esse tipo de comentário. Eles fazem uma coisa que eu até acho bonita. Eu assisti uma aula uma entrevista com o Dino, e eles realmente, cara, eles fazem essa coisa, antes e depois. Né? Porque antes, você tem um violão de sete cordas resolvido na baixaria. Resolvido. Ele fica ali. O Dino não, ele vai trazer a questão do baixo, é claro, porque afinal tem uma corda a mais, mas ele não fica limitado a meramente representar um instrumento que já existe, mas de fazer harmonias em torno desse contexto, mas com essa inspiração pixanguiniana. Exatamente. A gente pode falar assim. Tem uma gravação, inclusive, do Pixinguinha, eu não sei qual é, infelizmente eu não lembro qual é,
ele fala assim, ele fala na gravação, não sei como é que foi, se foi gravado ao vivo, eu não sei. Só sei que você ouve a voz do Pixinguinha falando assim, baixistas, ouçam o saxofone, prestem atenção no saxofone. E aí ele começa a tocar. Porque, assim, é uma região grave e ele está tentando estimular os caras a um pensamento crítico diferente. Fala, pô, teu instrumento não precisa ficar fundamental o tempo todo. Você pode ter um comportamento melódico. Entendeu? Com certeza. Não, é isso aí. Avaliza bastante essas informações que eu captei aí com o Yamandu, né, cara? Yamandu, que apesar de ser muito bom, é um estudioso do Exato, instrumento, né? exato. Não fica naquela de ser... Não que, o que diferencia, né, o instrumentista que está ali na luta do ganha-pão é uma coisa que ele pôde fazer e teve interesse, que é se aprofundar, né, em todas as linguagens que aquele violão pôde proporcionar a ele. Inclusive na história, né? Ele faz uma... Eu acho que esse documentário é o mesmo que eu vi, que ele fala da origem do violão de sete, a questão dos russos. Exatamente. Maravilhoso, é. Exatamente. E que hoje você vai lá e o violão de sete está presente na cultura, mas tem uma outra função. Não tem nada a ver com esse violão de sete brasileiro. Ou seja, a coisa chegou no Brasil com uma influência russa e depois seguiu o seu caminho. E isso é o que tem que acontecer mesmo. Por exemplo, fazendo só uma comparação, obviamente não estou querendo me comparar com a história do violão, seria muita idiotice da minha parte, mas aconteceu... Não se deprima, você tem a sua... Mas aconteceu isso comigo, por exemplo, tem uma frase, agora eu já vou tocar de outra forma. Uma frase do Pat Martino, que é assim, deixa eu ver. Como é que é? Ó, já nem lembro mais direito, eu vou finalizar ela de outra forma. Frase do Pat Martino. Aí o que aconteceu? Olha que curioso. Um aluno meu falou, pô, o Pat Martino tava ouvindo e tal, o fraseado é legal. Aí eu peguei o violão na hora e falei, então, tem uma frase dele que eu tirei num solo da música The Days of Wine and Roses, que ele faz esse tema e improvisa muito bem, que a frase é assim. E aí eu passei a frase pro cara e depois eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá ouvir a frase de novo, pra gente ouvir ele tocando. Aí eu coloquei a frase, cara, e a frase já não era mais aquilo. Eu já tinha modificado, só que eu estava achando que eu estava tocando exatamente na íntegra. O que acontece? Eu tirei a frase e com o tempo eu fui modificando ritmicamente, uma nota aqui, outra nota ali, e aí o tempo foi passando, quer dizer, eu tirei a frase em 2012. Esse fato aconteceu em 2017. Ou seja, 5 anos depois, a frase já tinha se tornado minha. Eu considero assim, porque eu acabei modificando a frase, só que a origem é do cara e a ideia é do cara. E aí, por conta disso, eu fui ouvir o Pat Martino e fui analisar mais profundamente o fraseado dele nessa música especificamente e comparei com uma gravação do Wes Montgomery no mesmo tema. E aí eu percebi semelhanças. Ou seja, o que aconteceu comigo em relação ao Pat, aconteceu com ele em relação ao Wes. Que ele também foi influenciado, provavelmente, pelo fraseado do Wes, naquela música, que assim, pô, deixa eu ver como é que esse cara faz, pô, que legal, deixa eu tirar e tal, aí tira, analisa, transforma, modifica e toma para si. Não é? E aí, depois, e aconteceu comigo de novo, e quer dizer, eu passei para o meu aluno e talvez daqui a pouco aconteça com ele, né? Sim, e é mais ou menos isso né? que aconteceu com o violão, né? O violão entra aqui com uma influência europeia e tal, mas depois ele segue o rumo dele.
E aí já não tem Uhum. mais nada de europeu, né? Aí Ah, já é. é, aí já ganhou vida, Já é nosso. já é nosso. Disso que você estava falando sobre esse fraseado, esse fraseado que da fonte, digamos assim, que há Uhum, uma fonte anterior e que talvez você tenha sido uma intermediária, eu acho que isso tem a ver com o seu próprio projeto de entendimento em relação à morfologia dos uhum, acordes. E uhum, assim, apesar de, claro, a música nunca vai acabar. Ela sempre uhum, vai ter os seus aspectos de renovação, isso é claro. Mas ela, desde o Pitágoras, ela vai ter essa ordem. E assim, é uma uhum. ordem que, assim, se mudar demais, é claro que a gente tem que mudar demais. É por isso que existem todas as manifestações musicais disponíveis. Mas se você for seguir uma determinada linha, que é o que a gente procura quando busca um professor, que é para poder, né, dar consequência, né, às nossas experiências, eu acho que tem muito a ver com isso que você estava querendo dizer. Você fez Uhum, esse complemento se baseando, obviamente, numa coisa anterior, né? uhum, Desculpa, assim, não tirando o seu caráter inspirador uhum, de fazer isso ali na aura do artista, né, como diz lá o Walter Benjamin, mas isso uhum. tem uma precedência, que é um conhecimento anterior, né? Claro, claro. Isso sempre vai acontecer. Isso acontece com os escritores, acontece com todo mundo. E acontece na Isso. filosofia, acontece. Aí olha só. Muito, né? E agora olha só. Eu vou te responder finalmente a pergunta que você fez no início. O que leva uma composição soar bem aos ouvidos e o que leva uma composição mal feita soar mal, né? Machucar, a Machucar os ferir. ouvidos. Exatamente. Olha só. E aí a pergunta ela tem tudo a ver também com isso que você acabou de falar. Que a música ela vai seguindo o seu rumo, ela vai se transformando, mas desde Pitágoras já existe música e existem princípios que têm que ser respeitados. Aí eu gosto de dizer o seguinte: tem certas coisas na música que são questões acústicas e outras que são Uhum. questões estéticas. As questões estéticas, elas estão suscetíveis à mudança o tempo inteiro. As questões acústicas, não. Uhum. Só se acontecer algum fenômeno aí e o universo, as leis do universo se transformarem, né? Não A gente, é. Pois é, a gente for, não, a gente for arrebatado para um outro. mudar a atmosfera, a pressão de É, ar, exatamente, porque assim, acabar com a física. Acabar com a física. exatamente. Porque as questões acústicas, elas são as mesmas desde Pitágoras, desde sempre, e vão continuar sendo. Agora, as questões Uhum. estéticas estão sempre em mudança. Quais são as questões acústicas, por exemplo? A questão da série harmônica é uma questão acústica. Ou seja, Uhum. quando você toca uma nota, ela se desdobra em outros sons parciais, que são chamados de harmônicos, né? Então, Uhum. e esses sons vão na sequência de intervalos maiores para menores, cada vez menores. Então, o primeiro parcial é uma oitava, depois é uma quinta. Acho que a gente falou de série harmônica, não falou? Já falou Sim, de série harmônica. falamos. Então, é uma oitava, depois é uma quinta, depois é uma quarta, depois é uma terça maior, terça menor. São duas terças menores, depois quatro segundas maiores, depois segunda menor. Essas são questões acústicas, isso nunca vai mudar. E aí, por conta disso, você, por exemplo, fazer um acorde com um buraco muito grande entre uma voz e outra, por exemplo, você tem assim, aqui nesse acorde, eu tenho baixo, tenor, contralto, soprano. Se eu fizesse essas outras duas vozes aqui, o contralto e o soprano, 3 oitavas acima dessas outras duas, a distância entre o tenor e o contralto ficaria muito desproporcional e aí aconteceria o que a gente chama de vazio harmônico. Por quê? Porque não tem espaço para a série harmônica trabalhar e equilibrar esse acorde. Uhum. A onda, Essas, ela consegue a fuga, né? onda não. Exatamente, exatamente. Fica um E buraco quando eu muito falo grande. onda, gente, é onda
Onda né? sonora. Musical mesmo, onda sonora. É. Não é Tem a a onda do onda, artista. tem a onda do artista também, né? Que dependendo também. Ah, Mas a onda do sai. artista, a onda do artista é estético. E a onda É, pois sonora é, é acústico. exatamente. Aí, ó. Ih, pô, só um minutinho, Thiago. Ô, Geraldo, Diga. estamos falando de música, tá? Na verdade, estamos falando não, peraí. Eu tô aqui, né, não sei porquê. E o Thiago está dando uma grande aula de harmonia, de morfologia de acordes. E você chegou na hora certa, porque a gente está falando de física, meu. Senta e aprende. Ele, o Thiago, é o nosso melhor Ah, professor de física da cidade, tá? Geraldo então. Nunes, Então ele tá tá? sabendo. Então ele tá sabendo Quando de a tudo filhote desse papo. tá sabendo de tudo. Quando a filhotinha precisar, é ele que vai mandar sua filha pro Faculdade de Medicina. De músico na família basta você sabe, né? Aham, exatamente. Sacanagem. Mas É, de continua. maluco, um abraço. Maluco não acontece toda hora, não. O cara que vem com um Pô, parafuso pois a é. menos, não acontece toda hora. Tem uma geração para superar a loucura, né? Exatamente. Então, as questões acústicas são essas, e essas, elas nunca mudam, né? Hum, E essas questões precisam também ser entendidas e respeitadas para que a música soe bem, né? Aos ouvidos uhum. de Isso, quem tá isso. recebendo. Né? Então tem certas questões em música, porque é muito complicado, porque quando a gente fala de arte, a gente fala, mas aí é a liberdade do artista, a criação e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado que em música tem certas coisas que estão errado mesmo. Uhum. Infelizmente, né? O cara tem certas coisas que a liberdade artística não dá conta. Não é falar, isso aqui é porque é o meu jeito de compor. Não, peraí, isso aí tá errado. Tem certas coisas que a gente, Aham. infelizmente, tem que pontuar. Né? Até E porque quem essas souber o que questões, está fazendo não vai fazer desse jeito, vai buscar uma outra forma de enquadrar essa exatamente, originalidade em uma forma, né? exatamente. É o exemplo do Feira de Mangaio. Ai, meu Deus. Hum, Mestre Sivuca, Sivuca. né? Ah, tá. Precisava Mestre de lembrar o Sivuca. nome. Sivuca. Aquele que tira música de peido, né? É, Mas é música mesmo, não é? Quando você vê, não é uma aham, maluquice. Uma vez eu assisti a ouvir uma música dele, mas tinha que ver também, né? Dá uma coisa meio performática. O cara no Rio, meu irmão, e mais uns 4 candango batendo na água. aham. Pô, ficou maravilhoso. É um tipo de coisa assim que você fica, ai, meu Deus do céu, da onde que saem essas ideias, né? Mas Eu é acho porque que ele quer inovar. Pode falar. eu acho que esse da água não é o Hermeto, não. É o Hermeto, É o Sivuca, o Hermeto. cacete, é o Hermeto. É o Hermeto. É o Hermeto. É o Quem Hermeto. falou É porque Sivuca? é tudo cabeludo, barbudo e albino. É Albino, pô. É o Hermeto Pascoal, exatamente. É o Hermeto, não é o Sivuca, não. E com ouvido É? absoluto e toca todos os instrumentos, aí a gente confunde mesmo. Pô, confunde demais, tá doido. Né? Porque isso, na minha opinião, isso se enquadra na nossa conversa por conta das tentativas de originalidade musical, que não são Uhum. bem sucedidas, por exatamente isso que você está falando. É um erro, não é um erro porque você dirigiu alcoolizado. É um erro porque você se jogou do prédio pensando que ia voar, né? Uhum. Pensando que você ia vencer as leis aí, o Geraldo, né? Da aerodinâmica, né? Uhum. Da gravidade. E não, isso não vai acontecer, né? Isso não é uma questão castradora da originalidade, mas é de fato um limite operativo, né? Seria quase, né? Exatamente. Um Exatamente. limite pouco encontrado, por exemplo, na arte plástica, né, cara? Que Uhum. é, da mesma forma que você pode, de fato, montar uns acordes, fazer tipo João Bosco, Paulinho Uhum. Mosca, que faz uns acordes que às vezes o cara nunca vi, mas se ele fez e tá, né? Existe. Não é porque ele fez Uhum. porque existe, mas porque você consegue dali fazer esse aspecto, tirar essa montagem morfológica.
algumas artes você tem essa possibilidade, de outras não é que seja limitado, mas você está lidando com questões físicas mais não, superiores. Né? Uhum, exatamente. E a música, para ter esse equilíbrio, ela precisa dessa relação tensão e repouso, né? Então você não, você precisa de consonância, de dissonância, resolvendo em consonância e vice-versa. A dissonância vai para a consonância, cria tensão na dissonância e resolve. Então tem que ter uma compensação, não pode ser porrada o tempo todo, entendeu? Exatamente, exatamente. Que tem a ver com que quando você me chamou, né, para participar desse encontro contigo, eu, nas minhas limitações, propus, né, pô, vamos falar de samba e bossa nova, que eu, assim, de bossa nova eu entendo muito pouco, de samba um pouco mais, mas também muito pouco. Mas quando você fala de dissonância, eu lembro do que eu leio das confusões que os famosos acordes do João Gilberto, né, provocaram nos músicos, naquela circunstância, né? Do Chega de Saudade. Do Chega de Saudade. 1959. E das outras Não é o disco, é de 50. O disco é de 59, o início do movimento da Bossa Nova é 1960, que eu acho que não sei se foi a data de lançamento do disco, mas a gravação é de 59. Isso. Tem até o disco da Elisete, né? Que acho que é. Esse eu acho que é de 58, não é? Ai, meu Deus. Eu acho que é. Quando dá pane. Mas aí eu tenho cola do meu lado. Que é esse livro do Zusa, né? Que nos deixou esse ano. Que é um livro gostoso de ler, porque eu faço o seguinte. Tem muitas músicas que, obviamente, eu não conheço, na verdade, a maioria. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou lendo a trajetória da música de acordo com a cronologia que ele coloca. E, tipo assim, uma música que eu talvez não conheça. Aí, por exemplo, em 58, temos o Apito no Samba, do Luiz Bandeira e do Luiz Antônio, que eu não conhecia, mas que foi gravada pelo Erivelton Martins. Balada Triste, foi gravado pela Ângela Maria, que eu não conhecia também. Cabecinha no Ombro, essa eu já conhecia. Encosta sua cabecinha no meu ombro. Aí vem Chega de Saudade. Chega em de 58. Saudade. Chega de Saudade. Né? E ele fala exatamente isso que a gente está travando aqui, que é essa originalidade na montagem dos acordes, provocando uma outra sonoridade. Tem até uma passagem na biografia do Tim Maia, quando ele vai para um sarau de bossa nova, e aí ele olha pro não sei se é o Erasmo, alguém. Rapaz, aquele cara, né, ele tocou mais acordes ali do que você na sua vida. Na minha vida toda. Essa vida toda. Pô, vambora. Bora, que isso aqui não é pra gente, não. Deixa eu só aproveitar que você tá com o livro aí. Você falou do Chega de Saudade. Claro. O Chega de Saudade é de 58? Isso, se de acordo com a cronologia do Zusa. Mas é o quê? É a composição ou a canção, a divulgação da canção, isso. A divulgação. Que é então a publicação do livro, do disco. Não. O que acontece? A música, ela estava naquele disco da Elisete, que é a Canção da Má Maior. Eu sei que você sabe, já caiu vida. Assim, né? Sim. E aí, ele está se baseando nessa gravação. Ah, tá. Ele tira isso como marco. Eu digo o disco do João Gilberto, Chega de Saudade. Sim, aí acho que é de 59. Você quer que eu confira aqui? Chega de Saudade. Essas coisas, a gente tem que ser fiel, né? Senão... Cara, esse livro aqui, ô Thiago, esse livro é simplesmente espetacular. Ele é o volume 2, né? Que vai de 58 a 85. E aí tem o primeiro volume, que aí eu não lembro qual é a gravação, mas ele faz todo um arco pré-bossa nova. Tá aqui, ó.
Achei. O disco foi lançado em março de 59, mas foi gravado nos dias de 10 de julho e 10 de novembro de 58. Entendeu? Pode Na crer. verdade, 10 de julho, 10 de novembro de 58, 23 e 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 59. Ou seja, ele começou a ser gravado em 58. A gente está olhando o songbook dele, né? A canção já existia. Ele começou a ser gravado em 58, foi finalizado. O disco foi finalizado em 59, foi lançado em 59. Aliás, 1959 é um ano. É o ano demais. Para tudo, né? Para muita coisa aconteceu em 1959 na história da humanidade. E uma delas foi esse disco do Chega de Saudade. Outra delas foi o disco Kind of Blue. Tudo mesmo ano, você sabia disso? Olha que loucura. Mesmo ano, o do Miles Davis, né? Do Miles e o do Coltrane, o Giant Steps, no mesmo ano. Giant Steps, o mesmo ano, exatamente. 59. Quem cita isso é o Hobsbawm no livro dele, A História Social do Jazz. Ele tem essa... Ele cita isso. Só pra gente ter uma ideia de música brasileira apontada pelo... Canção, né? Apontada pelo Zusa, a gente tem Chiclete com Banana, do Jackson do Pandeiro, Desafinado, Dindi, Eu Sei Que Vou Te Chamar, A Felicidade, perdão, Lobo Bobo, Manhã de Carnaval do Bonfá, do Luiz Bonfá, A Noite do Meu Bem, da Dolores, Recado, que foi gravado pelo Milionários do Ritmo, e Samba Bom é Assim, que foi gravado pelo Lupicínio. Só porrada, né? Porra. Só porrada no cancioneiro. Maravilhoso esse livro, cara. Isso aqui é coisa que tem que ter. Já que eu não estou... Será que a gente tá mal? Será que a gente tá mal hoje? Será que Sei lá, eu fico com muito medo de ser uma múmia saudosista. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho nenhuma vergonha de falar, porra, meu compadre, pelo amor de Deus. Né? Olha pra isso. Você quer ver uma coisa? É incontornável, né? Você pega um disco Tem um disco do Tom que, no mesmo disco, tem Triste, Desafinado, Samba de uma Nota Só, por um monte, num disco. Quer dizer, você ouve, você pega o disco. Parece uma antologia, né? Não, mas não, é um disco. Pois não é um antologia. Disco. Não é. É um disco. E assim, aí você fica pensando, cara, peraí, essa aqui, Wave também. Wave ganhou 3 vezes consecutivas nos Estados Unidos. 3 anos seguidos. Ficou 3 anos em primeiro lugar. Quer dizer, aí você olha assim e fala, pô, essa aqui estourou. A faixa 2 estourou. Não tem lado B. Não tem lado B, exatamente. Não tem lado B. Cadê o lado B do disco? Não tem, cara. Não tem música de trabalho. Não, é o disco. Essa aqui é música de trabalho, é o disco. É impressionante você olhar pro disco e falar, cara... Devia criar um problema pro disc jockey, né? Porra. Um gostoso problema. Qual que eu boto hoje? Eu vou botar o disco. Põe o disco, esquece os outros. Gente, só quando acabar o disco, tá? Não é? Cara, que loucura. Exatamente. É sucesso de cabo a rabo no disco, cara. Quem conseguiu isso? É difícil. É difícil, entendeu? E não é só uma questão da música ser boa. A música estourou. A música é sucesso. Todo mundo conhece. Ela teve difusão. Ela teve difusão. Ela não é aquela música... Aquele negócio, uma composição super elaborada, mas que, sabe, ninguém ouviu. Teve pouca audição, né? Não. Impressionante a divulgação. Então, mas esse negócio que você estava falando do João Gilberto, em 59, eu fico imaginando o que deve ter sido. Eu ouço assim o Edu falando, eu já vi o Edu falando sobre isso, sobre a experiência de ouvir o disco Chega de Saudade pela primeira vez, porque era muita coisa junto, né? Era informação, né? Era a voz do João, que era um jeito diferente de fazer, de cantar. Inclusive, ele tinha uma influência de
tipo Orlando Silva, assim, ele cantava, assim. Isso. Aham. Ele cantava, assim. Só que Uhum. ele entrou numa outra estética, né? E Uhum. olha só, era a voz dele, era o violão diferente, era o violão dele, era a letra do Vinícius, que a Chega de Saudade é Vinícius, a letra do Uhum. Vinícius e a música do Tom. Deu tom. Tudo num disco só, cara. Então eu fico Uhum. imaginando o que não foi a experiência de ouvir esse troço pela primeira vez. Porque assim, eu nasci numa geração que pós-bossa nova que já conheceu a bossa, que já estava tudo Pegou muita coisa acontecendo. pronta, né? Eu não sei o que é não ter bossa nova, Uhum. né? Então, eu não sei que experiência é essa, mas eu imagino que foi uma coisa assim chocante mesmo, porque harmonicamente é sofisticado, é diferente, melodicamente é, a levada, esteticamente é totalmente diferente, é muita coisa nova. Uhum. E eu fico pensando, porque assim, você já ouviu falar num cara chamado, eu cito esse cara, pô, ele um dia ainda vai ter que me retribuir, no dia que eu ficar rico, ele vai ter que me retribuir. O Jacob Por Collier. citação, né? Já ouviu falar nesse cara? É. O nome Você não já me é ouviu falar no estranho. Jacob Collier? Aquela coisa que. Cara, é jovem, ele é jovem. Ele é jovem. Ele deve ter no máximo 25 anos. É um fenômeno. Fenômeno. E esse cara apareceu com 17 anos, pra mim. Ele estava começando, ele não era o Jacob Collier que as pessoas conhecem hoje. Cara, depois você coloca aí. Jacob é Jacó também, né? É outro Jacó. Jacó. Só não é do bandolim, é do piano. Jacob Collier. Cara, ouve esse cara. Se você nunca ouviu, talvez você vai ter a mesma sensação que eu, que é, cara, eu acho que eu tô entendendo um pouco o que aconteceu com a galera que ouviu Chega de Saudade pela primeira vez. Uhum. Que é, você tá diante de uma estética Um musical que rompimento de você nunca paradigma, né, ouviu. cara? Rompimento total, entendeu? Uhum. Além do cara ser, em termos técnicos, em termos de virtuosismo técnico, ser hors concours, o cara tem uma questão estética inovadora, Uhum. entendeu? Então, eu acho que quando eu ouvi esse cara pela primeira vez, eu pensei nisso. Eu falei, cara, eu acho que... Porque a galera os meus professores, eles tiveram a experiência de ouvir João Gilberto Chega de Saudade pela primeira vez. A gente não. Então a gente Uhum. ouve eles falando, cara, foi uma loucura, só que a gente não sabe exatamente o impacto de É, fruição que tem isso, né? isso, sabe pelo aspecto histórico, mas Histórico, mas não é a mesma coisa que não é sentir, mesmo pô. sentir, É. exatamente. E quando eu ouvi esse Uhum. cara, eu falei, cara, acho que agora eu estou entendendo, porque é muito bom você se deparar com uma situação. Eu, por exemplo, eu sou, sabe, totalmente de vanguarda. De Então, buscar novas linguagens, é, eu também é. gosto, também gosto. Então, não, porque Só que tem gente que isso não te garante essa satisfação, né? exatamente, mas assim, eu tô totalmente aberto a coisas novas, entendeu? Eu Uhum. adoro a tradição, não abandono a tradição, adoro, mas eu tô aberto a possibilidades novas, Uhum. sonoras, o tempo todo. Então, eu nunca vou ser o cara que ouve uma coisa nova e boa, e só porque é nova diz, não, não, eu não sou esse cara. Eu sou o Uhum. cara que, não, peraí, tem um cara novo, deixa eu ouvir. Eu quero ver, eu quero Uhum. sacar qual é essa experiência. Uhum. E essa experiência desse cara me fez parar para pensar nessa situação que aconteceu num momento em que eu não pude presenciar, mas que adoraria ter vivido, Uhum. né? E que Sim. responsável, pô, a bossa nova é consumida no mundo todo, né? Acho que Uhum.
Acho que o lugar que menos se ouve bossa nova talvez seja o Brasil, não sei. Seja o próprio Brasil, né? Eu tô falando sério. Porque Não, bossa eu nova também. é altamente consumida no mundo. Sim, Os acho países que a de segunda primeiro maior mundo. execução aí é a Garota de Ipanema, né? Acho A que a Praia de primeira é Ipanema, Yesterday, né? a Praia de Ipanema ficou famosa por causa do Tom, né? Porque a praia, ninguém conhecia a Por Praia causa do de Tom. Ipanema. Exatamente. É a mesma coisa Ipanema não que tinha os nada. Beatles, isso, que os Beatles pegassem, vamos gravar, sei lá, Roberto Carlos, né? Uhum, Em termos de difusão internacional. Esse é um uhum. cantor brasileiro chamado Roberto Carlos, né? Não, o Frank Sinatra gravou, né? No ápice da sua, da sua fama internacional e cá para nós, não é algo que seja desprezado. Não. E você percebe isso até em outras linguagens, né, artísticas, principalmente no Uhum. cinema, né? Muitos O, filmes o, o, com reminiscência da bossa nova e principalmente com aquele tom de sofisticação, né? Uma coisa exatamente. sofisticada. O Frank Sinatra ligou pro bar, cara, pra achar o Tom. Que maneiro, né? Maneiro, cara. Hoje é Isso é espetacular. o bar que hoje é o Garoto de Ipanema. O que era o Antônios? O Antônios existe ainda, né? Não sei. Eu não sei qual era o nome do bar, É. não, mas é o bar que hoje é o Garoto de Ipanema, que o Tom não saía de lá. E aí, os Uhum. caras, quando ligavam pra casa dele pra Naquela falar com altura ele, devia ser barato. é... então os caras, quando ligavam pra casa dele e não conseguiam falar com ele, ligavam pro bar. Se ele não estava em casa, ele estava no bar. Então, e falavam com ele. E aí, acho que ligaram pra casa dele e falou, não, o Tom não tá. Aí liga pro bar. Ligaram, e o cara ligou pra lá pra falar com ele, porque ele queria fazer queria ter a música editada lá em inglês também. Que bacana esse negócio, né? E essa Historicamente tem um peso. transição da bossa nova para a linguagem, não é para a linguagem porque não teve uma grande subversão, na minha opinião, Uhum. opinião de leigo. Mas foi um casamento, cara, muito bem sucedido, né? Você ouve e você fica, nossa, né? Coube muito bem. Não houve, assim, Uhum. falando um pouco mais francamente, um estupro da Uhum. linguagem, né? Houve um Uhum. casamento mesmo, né? Não houve Uhum. uma violação, digamos assim. Uhum. Uhum. Uma coisa Uhum. formidável. Muito bom esse papo. Pô, muito Show. legal. Isso aqui é um papo que se deixar, a gente fica falando toda a vida, né? Vamos fazer um lado B não, um parte 2. Parte 2 vamos fazer. Vamos fazer sim. Vamos marcar um parte 2. Ótimo. Ó, muito bom o papo, Beleza, muito Thiago? bom te receber. Nós vamos parar por aqui, Ô, porque senão a prazer. galera depois não consegue nem ver um vídeo de. Ah, pois é. Mas Eu olha, faço isso nas minhas aulas também, mas, ó, né? gente, chega, deixa para depois um pouquinho. A gente Isso. Sei que você continua, larga um gostinho, continua no próximo né? Sei lá. capítulo. Isso. Beleza, Thiago, muito obrigado, tá, pela Obrigado moral você. e o convite foi muito, assim, me senti muito bem, né, porque eu considero você um dos melhores músicos, né, disponíveis, vivos, Ah, tô né, o seu fudido. conhecimento, não, o seu conhecimento, não, sem rasgação de seda barata, né, Não, eu sei, eu seu sei. conhecimento é uma coisa muito absurda mesmo, né, a execução, você é um cara muito bom, né, e quando você me chama, assim, eu sei que também é uma coisa sensível da sua parte de ter esse tipo de reconhecimento das qualidades e possibilidades que cada pessoa pode proporcionar para o nosso debate. Porque eu não estou estudando música, né? Música teórica, eu estou fazendo os meus estudos mais culturais, que eu, de fato, tenho me dedicado bastante a isso. Depois eu vou te mandar um artigo que eu escrevi para a Voz da Serra sobre o Cartola, que eu acho que você vai gostar Pô, bastante. manda E, sim. assim, é essa coisa que torna a possibilidade da música ser nem transferida, mas ser dialogada com os seus alunos, porque essa pedagogia é fundamental. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. E a tua Beleza, colaboração meu com camarada? e a tua colaboração com a tua experiência como professor de história também, pô, fantástica, cara. Muito bom. Oh, Porque uma coisa show. complementa a outra, né? Com certeza. Perfeito.
Com certeza. Olha Beleza? só, Ó, Alex, de grande coração. abraço. Valeu mesmo. Obrigadão. E Vamos, o pessoal que está vamos planejar o assistindo, parte 2. vamos planejar o parte 2. O pessoal que está assistindo, um abraço, boa noite. E o pessoal do futuro, que agora a gente fala com o pessoal do futuro. Né? O pessoal do futuro aí da semana que vem que está assistindo a gravação, valeu também. Boa. Grande Abração, abraço, Thiago. pessoal. Valeu. Tchau, Um tchau. abraço, até mais.